Olá, gente! Olha só, hein? CNBB reprova ações do governo Lula para flexibilizar aborto no Brasil. Como se nós não tivéssemos avisado, né, CNBB? Né? Essa Conferência Nacional de Bispos, dos Bispos do Brasil, né? A entidade que desde 2018 vem apoiando os governos aí petistas, né? Eles se posicionam muito favoravelmente, até estranho, a favor do PT, que já várias vezes já disseram ser favoráveis à legalização do aborto no Brasil. Né? Isso já na época da Dilma. A Dilma já falava que a intenção do PT e dela era de fazer com que o aborto se tornasse questão de saúde pública, né? O PT e os esquerdistas, eles já vêm falando disso há muito tempo. É que chega as eleições, daí parece que todo mundo vira católico, né? É incrível, ninguém pesquisa, vê um posicionamento de um candidato antes das eleições. Cara, é lógico que durante as eleições políticos como os de esquerda vão mudar um pouco o posicionamento para tentar pegar ali um voto de um desavisado. Isso é óbvio, isso é lógico que iria acontecer. Quem estudou, quem realmente estudou os candidatos, sabia que tanto Lula quanto o PT são favoráveis à legalização, sim, do aborto. E o que é mais medonho é que o STF na época, o TSE, não permitiu que falasse que o Lula era a favor do aborto. E ele é sim a favor do aborto, ele claramente é a favor do aborto, ele sempre disse isso, né? E o STF, claro, o TSE, o STF também, né? Mas o TSE atuando como guardião do Lula, para o Lula ser eleito de qualquer forma, né? Não deixava falar sobre isso, né? Mas aí agora, CNBB, meu Deus, estou reprovando, mas isso aí é lógico. Quem não sabia disso, né? A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil manifestou reprovação a toda e qualquer iniciativa que sinalize para a flexibilização do aborto e cita medidas adotadas pelo Ministério da Saúde nos últimos dias. A nota foi divulgada nesta quarta-feira. Isso aqui na verdade é aquilo. Política de esquerda é muito favorável ao aborto, né? Falava disso, já vinha falando disso. O primeiro país que legalizou o aborto no mundo foi a União Soviética, né? Os comunistas já eram favoráveis a direito do aborto, que vida não se começa com, né, o feto e tal. E também, você sabe que comunista não tem apreço pela vida, né? Engraçado esse bando de comunista dizendo que estava defendendo a vida das pessoas, trancafiando as pessoas em casa, né? Na verdade, eles estavam usando isso como desculpa para prender as pessoas em casa, né? Durante a ditadura sanitária. Nesta terça-feira, o governo do presidente Lula anunciou que o Brasil não integra mais o Acordo Internacional do Consenso de Genebra, em defesa da vida desde a concepção, da saúde das mulheres, do fortalecimento da família e da soberania de cada nação na política global. Além disso, recentemente a ministra da Saúde, Nízia Trindade, revogou a portaria que previa que os médicos avisassem autoridades policiais nos casos de aborto decorrente de estupro. A falta de comunicação evita que crimes de estupro possam ser investigados e punidos, e facilita que o aborto seja praticado em casos não permitidos em lei, sob falsas alegações de estupro. É lógico, o que mais acontece é isso aí. A mulher, para conseguir um aborto legal, ela acaba alegando que foi estuprada. E, óbvio, o médico não tendo que avisar as autoridades policiais, muito mais facilmente ele acaba realizando um processo de aborto por pressão da gestante e fica por assim mesmo, né? Diante disso, a CNBB pediu um esclarecimento do governo federal, considerando que a defesa do nascituro foi compromisso assumido em campanha e também sobre a desvinculação do Brasil com a Convenção de Genebra. Ai, meu Deus do céu. A CNBB realmente acredita em políticos? A CNBB realmente acredita em políticos de esquerda? A CNBB realmente acredita no Lula, criminoso convicto, que foi
liberado pelos corruptos do STF, que foi solto pelos pilantras do STF, que fizeram de tudo para que o Lula fosse eleito em 2022, né? Fizeram de tudo. Até o Alckmin falou, né? Fizemos de tudo o que podia e o que não podia. Então, o próprio Alckmin reconhece, eles fizeram tudo o que podia ser feito e tudo o que não poderia ter sido feito, ou seja, eles mesmos sabem que extrapolaram, que violaram até as leis ridículas do Estado em relação às eleições, eles violaram. Só que, óbvio, eles são do lado certo, né, da força, então não há punição. O André Janones vem espalhando fake news, discursos de ódio, até hoje não foi censurado, não perdeu a conta dele no Twitter, né? Por quê? Por que será? Né? Amigo da corte, ele é um amigo do rei, né? Aí é fácil. A hora pede sensatez e equilíbrio para a efetiva busca da paz. É preciso lembrar que qualquer atentado contra a vida é também uma agressão ao Estado Democrático de Direito e configura ataques à dignidade e ao bem-estar social, escreveu a CNBB. Ai, caramba, CNBB, não é possível que vocês não sabiam que o Lula sempre foi a favor do aborto. Né? A Dilma, desde 2013, 2012, a Dilma já vem falando disso, legalizar o aborto, legalizar o aborto. Isso aí, ó, é um movimento muito antigo. E o problema nem é isso, o problema é que o STF pode legalizar o aborto na canetada. Um congresso covarde que nós temos não faria nada, né? Porque essas questões, é uma questão que deveria passar pela lei, né? Descriminalizar o aborto deveria passar pelo Congresso, deveria ser feito por uma lei, né? Não o STF tem que interpretar, né? Eles não, e muito pelo contrário, eles não podem alegar, como o Barroso falou, que o aborto é uma questão de progresso da sociedade. Não, o STF não tem que fazer isso, não tem que fazer isso de falar de progresso da sociedade. Vocês entendem o perigo que representa o STF? Né? Eles são muito mais voltados à esquerda, eles podem, na calada da noite, literalmente abolir a propriedade privada. Né? As pessoas não enxergam a verdadeira ameaça que é o STF. E quem está por trás do STF, financiando o STF, é muito mais perigoso ainda. Né? É muito mais perigoso ainda. O Lula, perto desses caras, ele não tem nada. E o Lula só está lá porque esses caras escolheram o Lula ali. Esses caras mais poderosos, o Deep State, é que escolheu o Lula. Né? Porque ele financiou o STF e o TSE para que o TSE calasse a oposição, fizesse uma eleição totalmente injusta, que o Lula pudesse vencer. Mesmo assim, ele venceu com uma margem muito pequena, né? Venceu com uma margem pequeníssima, 2 milhões de votos, né? Com tanta censura, tanto canal sendo derrubado, Brasil Paralelo não pôde lançar um documentário antes da data das eleições, né? Do segundo turno. Né, a Jovem Pan, até hoje a Jovem Pan é censurada, né? Antes também já era censurada, a Jovem Pan continua sendo censurada. E a CNBB vem com esse papinho, cara, é só estudar o PT, é só estudar o que representa o Partido dos Trabalhadores. É um bando de comunista mesmo. As pessoas têm tanta facilidade de classificar qualquer pessoa como extrema-direita, mas na hora de classificar esses extremistas de esquerda, não é extrema esquerda, veja bem, quem é extrema esquerda na visão desses caras é o PCO, que é um partido mais libertário do que comunista, né? É até trotskista, né? De toda aquela, todo aquele engodo da União Soviética, era um dos caras menos radicais, né? Ali só tinha cara radical, né? O Trotsky era o menos radical, né? O PSO rejeita o Stalin, que é um dos grandes influenciadores do Lula, inspiradores do Lula, né? O PT é muito mais de extrema esquerda do que o PCO. Né? A CNBB destacou que a igreja não tem que a igreja não tem um vínculo com partido ou ideologia e que clama para que todos se unam na defesa e na proteção da vida em todas as suas etapas,
Missão que exige compromisso com os pobres, com as gestantes e suas famílias, especialmente com a vida indefesa, especialmente com a vida indefesa em gestação. É aquilo, não tem vínculo com o partido ou ideologia, mas apoiaram Lula, né? Incrível, né? Como é que a CNBB conseguiu o feito de apoiar o Lula, cara? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso aí, na verdade, é aquilo. Eles estão surpresos com algo que, assim, tava na cara deles. Ó, promessa de Lula, promessa de bandido, né? Pô, vai levar promessa de bandido a sério? Promessa de Lula. A revogação de normas que restringem o aborto contradiz o discurso do então candidato Lula. Às vésperas do segundo turno, mesmo tendo afirmado anteriormente ser favorável que brasileiro pudesse fazer aborto sem ter vergonha, o então candidato mudou o discurso e afirmou ser contra a prática. Mentiroso, mentiroso, safado, ladrão, bandido. Lula é isso tudo mesmo, né? Ele sempre é assim. Período eleitoral, o PT é uma coisa. Período fora das eleições, o PT é outra coisa. Isso, ó. Isso é sempre, é assim desde muito tempo. E as pessoas têm dificuldade de enxergar o óbvio. É por isso que eles ficam vendendo. Não, você tem que escutar funk. Tem que escutar funk. Vai, escuta funk. Né? Vendem degeneração por conta disso. A população fica burra. E não é uma coisa assim que você precisa ser um gênio para saber. Toda a esquerda brasileira é favorável ao aborto. Sempre foi, é só você ir nas redes sociais, os caras todos falando, eu quero aborto legal. Esses idiotas não conseguiram enxergar isso. Né? Tipo, a igreja fala que é a favor, que é contra o aborto, mas apoia um candidato que vai fazer de tudo para legalizar o aborto no Brasil. Né? E é isso. Ai, mudou o discurso. Ele mentiu. Mudou o discurso, caramba, ele mentiu. Mentiu, e mentiu sem ter vergonha. Tentando obter o voto de eleitores cristãos, o petista divulgou ainda uma carta em que afirmava ser contra a prática e disse que o tema é da alçada do Congresso Nacional. Para mim a vida é sagrada, mentiroso, obra das mãos do Criador, e meu compromisso sempre foi e será com sua proteção. E ele escreveu, mentiroso, mentiroso. E mais idiota ainda é quem acredita nessas mentiras. O cara é mentiroso, ele é mentiroso, mas quem acredita nisso é mais idiota ainda. É uma pessoa ainda mais maligna. Com todo respeito, como é que você consegue acreditar no Lula, cara? Depois de tanto tempo, como é que você consegue acreditar no Lula? Cara, já, sim, em todos esses anos que eu tenho acompanhado política, tem coisas que nunca vão sair da minha cabeça. Lá em 2012 ou em 2013, a Dilma já falava em legalizar o aborto. Isso aí é pauta do PT já muito antiga, não precisa ser grande gênio, é só ser informado. Agora eles vêm com esse papinho furado. É porque essa CNBB acredita que comunismo é a favor dos pobres, né? Como é que um cristão consegue achar que comunismo é bom para os pobres? Gente, comunismo é morte. O comunismo matou 100 milhões de pessoas no século passado. Foi a pior desgraça que aconteceu na humanidade, o comunismo. Socialismo, comunismo, se chame como você quiser. Socialismo, comunismo é a mesma merda. A realidade é que o socialismo nunca vai se tornar comunismo. Porque o ditador do socialismo ele nunca vai abrir mão dos poderes, vai se tornar uma anarquia comunista. Isso é mentira. Isso é loucura. Isso é loucura. O cara tá lá, o cara é... eu sou ditador socialista, agora eu vou abrir mão dos meus poderes. Oh, caramba! Né? Fidel Castro morreu aí sendo o imperador de uma ilha, até morreu rico, enquanto o povo de Cuba estava passando pobreza, estava passando fome na pobreza. Ridículo. A notícia de hoje é isso aí mesmo. Não tem mais nada, acabou aqui o texto. A notícia foi sobre isso aqui. O governo Lula retira Brasil de declaração internacional contra aborto. O governo Lula e os primeiros passos na tentativa de legalizar o aborto.
Ministra revoga a portaria sobre aborto que facilitava identificação de autor de estupro. É engraçado, né? É isso que eu digo. A pessoa não precisa ser grande gênio, não precisa ter um QI elevado, não precisa ser inteligente, só precisa ser informado. A esquerda que votou no Lula, eles realmente apoiam o aborto, apoiam essas medidas autoritárias, né, do Lula. Eles gostam disso. A ala extrema esquerda, a ala de extrema esquerda que votou no Lula, eles apoiam essas coisas mesmo. Eles sabiam que tudo isso que o Lula falou segundo turno era para angariar votos, era para conquistar votos dos cristãos desavisados, né? E ele enganou. Ele conseguiu, assim, em pleno 2022 tem gente que se engana com o Lula, cara. É inacreditável, é inacreditável. Mas é isso, a ministra revoga a portaria sobre aborto que facilitava a identificação de autor de estupro. Parabéns, aí, parabéns. Ministra da Saúde, né? E depois ficavam falando mal lá do Pazuello, né? O que é Pazuello perto disso aqui? O maior genocídio que acontece no mundo é o aborto. O aborto mata muito mais do que a Covid, qualquer outro vírus. O aborto é um mal da modernidade. Mas enfim, a notícia de hoje é essa. Espero que gostem. Curtam o meu vídeo se gostaram. Inscrevam-se no meu canal. Comentem aqui embaixo e compartilhem o meu vídeo para aumentar o meu alcance. Um abraço e obrigado.